Muito bem, dando continuidade à nossa exposição, falando agora como que há uma unificação, ou caminha-se para uma unificação na Europa, para um fortalecimento mais centralizado do poder político na Europa. Diz que vários grupos bárbaros, depois da queda do Império Romano, dominava a Europa de forma fragmentada, sendo que o cristianismo está dentro de todos eles. Isso é fato, e isso de certa forma favorecia o papado em Roma. Porém, Roma ainda estava muito limitada, o poder papal, a Roma, né? Porque não se tinha ainda um governo mais unificado fora. Ok, vai acontecer então é que vai começar o reino dos francos, né? Clovis, 466 a 511, rei franco, conquistador da Gália, de toda a região da Gália, se converte ao cristianismo em 496. Clovis, então, dá início àquilo que ficou conhecido como a dinastia Merovingia. Dinastia Merovingia. Porém, essa dinastia merovingia ela não tinha muita habilidade política, né? Os sucessores de Clovis não tinham essas habilidades políticas e estratégias para poder conduzir as coisas de forma à unificação. Daí delegam poder aos prefeitos da dinastia carolíngia. Essa dinastia carolíngia, que vai ter então três nomes, três reis: Pepino de Heristal, Carlos Martelo e Pepino o Breve. Esses três nomes aqui vão começar a exercer uma política e com habilidades de modo a ir fortalecendo a política e a unidade dos governos na Europa. O Pepino o Breve, rei sobre os francos, né, venceu os lombardos. Os lombardos invadiram Roma e então o Papa Estevão II pede ajuda a Pepino e Pepino então de fato ganha, né, a batalha. Os francos derrotam os lombardios em 756 e tomam os territórios dominados pelos lombardios. Inclusive a região central da Itália. Estes territórios, todos eles foram doados ao Papa. Para justificar o domínio dos territórios, o Papa propõe que o território fosse dado a São Pedro, aquilo que eu já tinha dito um pouquinho antes, né? Daí a igreja começar a ter cada vez mais poder, né? Era o chamado patrimônio de São Pedro. Os papas romanos passam então a administrar um grande território que é chamado de Patrimônio de São Pedro. Esta doação foi o fundamento dos estados papais, que o papado romano manteve ininterrupto até a união da Itália em 1870. É muita coisa, né? Ou seja, lá atrás, né, muitos séculos atrás, coisas que foram recebidas como doação a São Pedro, a igreja conseguiu manter intacta até 1870. Entre os estados papais, a região assim enorme. E aí, o destaque aqui nesse período também vai para Carlos Martelo, né, que venceu os muçulmanos e não deixou que os muçulmanos avançassem para a Europa e com isso prejudicar o cristianismo, vamos dizer assim, o fortalecimento, o crescimento e a expansão do cristianismo. Então isso foi um fato muito marcante, que foi em 714 a 741, né? Ele então derrotou os muçulmanos, né? Pepino Breve, rei franco, que faz essa doação aos estados papais, né? Também foi um outro marco nesse período, né? A vitória de Carlos Martelo impediu o avanço, provavelmente a conquista muçulmana de toda a Europa, né? Então esse cara foi realmente um herói no cristianismo, né? O século IX, então a gente viu o século VIII, o século IX na história do cristianismo vai ser um século de consolidação do poder papal. Então, o poder papal estava muito resumido a Roma,
Depois, com essa conversão desses reis, desse rei Franco, isso agora começou a mudar, né? Ele começou a ter, o papado começou a ganhar força, ganhar territórios, né? Aquela questão daquilo que pertence a Pedro, né? Então o papado começa a se fortalecer. A partir então do século IX, o papado vai ganhar mais força, vai se consolidar, né? Vai haver uma consolidação do poder papal. Embora na história do cristianismo a gente observa altos e baixos nessas questões, porque envolve política, relação do governo da igreja com o governo dos homens, aquilo que está na obra de Santo Agostinho, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Mas, de certa forma, a igreja ela é estrategista, ela consegue avançar diante de todos os desafios e obstáculos que ela enfrenta, e seja lá qual for a motivação que muitos líderes tiveram, motivações algumas louváveis, outras pecaminosas, né? E como estratégias de sobreviver e, claro, sem justificar os erros deles, o que é pecado. Mas a igreja foi avançando e o papado então começa a consolidar no século IX o seu poder. Isso vai acontecer mais por conta do governo de Carlos Magno. O governo de Carlos Magno vai ser o governo que vai trazer essa ascensão do Império Franco, né? Então vai haver uma ascensão do Império Franco com Carlos Magno. Isso vai ser muito importante também para fortalecer ou consolidar o papado nesse século IX. Vai acontecer então é que no Natal de 800, com Carlos Magno ajoelhado diante do altar, o Papa Leão III colocou a coroa sobre a sua cabeça e o declarou imperador dos romanos. Diz alguns historiadores, como o próprio Robert Nichols, que já estava tudo arquitetado, né? Quando o Carlos Magno, esse historiador chega a dizer que o Carlos Magno não tinha muito a ideia do que o Papa iria fazer, como que se o Papa tivesse pegado ele meio que de surpresa naquele Natal, porque ele estava naquela região por uma circunstância inesperada. Havia uma situação que ele tinha que tratar, e aí não pôde se deslocar antes, sair de lá da região, teve que ficar em Roma, e então no Natal ele é coroado, e todos os presentes ali já fizeram uma declaração a respeito, em uníssono, ou seja, a todos a uma só voz fizeram uma declaração certinha, como se tivessem ensaiado a respeito de que ele era o imperador deles, né? Como se fosse uma espécie de restauração ao antigo Império Romano. Então o Papa Leão III o coroa como imperador, né, do Sacro Império Romano. Mas na prática não era assim que o Carlos Magno entendia. Carlos Magno não tinha essa visão de que ele era imperador dos romanos. Suas conquistas e história. Os pilares do reinado de Carlos Magno: poder militar para esmagar seus inimigos, né? Então aqui ele entendia que o seu governo deveria ter esses pilares. Primeiro, poder militar para conquistar, para defender, para se defender e para conquistar e esmagar os seus inimigos. Então, ele era um excelente estadista, ele pensava como alguém expansionista, com uma visão de imperador mesmo, né? Poder religioso para dirigir a alma do seu povo, o seu império, que sim não era um império ateu no seu governo, que sim, que havia a expressão religiosa para que o povo pudesse ter a sua devoção, a sua adoração e ter sua alma guiada. Claro, neste ponto vai ser o cristianismo que vai conduzir essa espiritualidade e essa religião do povo. Poder intelectual para instruir a alma e a mente. Era alguém que era a favor do conhecimento.
das reflexões, da filosofia, dos estudos. Era alguém altamente culto, né, que valorizava a intelectualidade, antigas também dos gregos, dos filósofos gregos. Um exemplo desses pilares, né? Na Saxônia construiu monastérios e promulgou leis severas contra o paganismo. Comer carne durante a quaresma, cremar os mortos e fingir que eram batizados eram ofensas punidas com a morte. Veja como ele era terrível, né? E aí isso também chamado de Renascença Carolíngia. Estabelecimento da cristandade. O ideal simbolizado pela cooperação entre Carlos Magno e o Papa Leão III foi uma visão integrada. Tanto Carlos Magno como o Papa Leão III tinham uma visão integrada. Essa visão integrada era integrada da vida em que tudo, a política, as práticas religiosas, as relações econômicas e outras questões estavam baseadas na fé. Era uma cosmovisão cristã que norteava o governo. Então, nesse contexto, ou seja, é a fé cristã, é o teocentrismo, os pilares e os princípios cristãos que devem conduzir todas as esferas públicas da vida. E Carlos Magno, então, ia nessa do Papa. Tanto é que mais à frente o Papa vai ser a figura que vai ter poder de instituir imperador e tirar imperador, né? O poder vai subir para a cabeça a ponto de entender que o governo dos homens é instituído por Deus e o vigário de Deus na terra é o Papa, portanto o Papa tem o poder de instituir o governo e também de tirar o governo dos homens, né? Então estava baseado na fé cristã, conforme transmitida pela Igreja Católica Romana e protegida pela ação dos governantes. Então, governo civil e governo religioso estavam juntos nessa maneira de conduzir a sociedade europeia. E isso só fortalecia cada vez mais o governo papal. Definição de cristandade, né? União dos interesses religiosos e interesses mundanos nessa época. Na teoria medieval, a igreja e o Estado eram dois aspectos da cristandade. A primeira representando a sociedade cristã organizada para garantir as bênçãos espirituais, ou seja, a igreja. E o segundo, né, que é o governo civil, representando a mesma sociedade unida para garantir justiça e bem-estar. Teoricamente, igreja e Estado viviam em interação harmoniosa, cada parte com um propósito, cada parte agindo na sua jurisdição. E essa unidade entre esses dois poderes, poder espiritual e poder humano, né, mas o poder humano subordinado ao poder espiritual, e nessa convergência a sociedade então se manifestava como cristandade europeia. E isso foi fortalecendo os poderes do Papa. Nesse contexto, o conceito de salvação está muito relacionado à definição de sacramento segundo a Igreja Católica. O sacramento é um rito instituído por Cristo ou pela Igreja como sinal externo e visível de uma graça interna e invisível. Os sacramentos atuavam em prol da salvação dos que delas participavam. Então era muito importante que a cristandade participasse ativamente dos cultos e dos sacramentos constantemente, porque eles preservavam o povo na sua salvação, a salvação do povo. Na igreja, então, nesse contexto, vai existir, nessa parte espiritual, doutrinária, 7 sacramentos, que é o batismo, sacramento para o nascimento, confirmação, sacramento da maioridade, penitência, que é o sacramento das confissões de pecado, Eucaristia, sacramento para a nutrição espiritual, matrimônio, que é o sacramento para a formação da família,
extrema unção, que é o sacramento para a morte, e ordenação, que é sacramento para se viver o sacerdócio, para que alguém seja padre, né, pastor de um rebanho na igreja nesse contexto. Então está aqui 7 sacramentos que norteavam a espiritualidade da vida do povo na Europa. Era assim que a igreja ela se manifestava espiritualmente a partir desses 7 sacramentos. Personagens de destaque, então, nesse contexto, né, do século IX, Carlos Magno, né, que foi coroado o imperador, né, de Roma, né, nessa Roma que desejava, né, o seu retorno, nesse papado que desejava o glamour do retorno do antigo Império Romano, Carlos Magno, que é coroado, e Leão III, que nessa unidade entre os dois conseguiram trazer uma unificação no Império da época, né? Só que vai acontecer é que, como nós já falamos lá atrás, a questão do sistema feudal, né? O feudalismo, que é aquela coisa de um sucerano ser dono de várias terras, e o vassalo ser aquele servo que faz um acordo com esse sucerano para cultivar na terra do sucerano, em troca, dando uma boa quantidade, né, do que é produzido para o sucerano, e contando então com a proteção, o cuidado, o nome, né, a relação com aquele senhor feudal, né? Então, o sistema feudal, né, ele vai sob esse império de carolíngio, né, regime de Carlos Magno, nessa relação de harmonia entre o imperador e o papa, né, o sistema feudal, e a atividade também teológica vai se desenvolvendo cada vez mais, né, na Europa. E aí nós começamos também, quando adentramos ao século, fechamos o século IX, né, e aí temos aí nessa Idade Média o cristianismo e suas relações, né, como que ele foi se desenvolvendo, como que ele se relacionava. Aí chegamos ao século X, onde vai começar a ter uma deteriorização, né, do cristianismo. Século X, né, alguém já disse que o poder corrompe. Eu diria que o poder ele revela a podridão do coração depravado dos homens, porque os homens nascem escravizados pelo pecado, pelo domínio do mal. E aí essas oportunidades de poder começam a revelar quem de fato eles são, né? Aquele que recebe este poder. Então, no século IX nós temos essa consolidação do papado dentro dessa integração, né? Integracionalidade, essa unidade, união com o imperador Carlos Magno, Leão III, né? E agora nós vamos, século X, nós vamos começar a ver resultados da espiritualidade, da cristandade na Idade Média, que terrível, que foge àquilo que deveria ser a vida cristã, o que Deus havia proposto e estabelecido para ela. Mas aqui cabe uma observação e um apontamento, né? Todas as vezes que a igreja se distancia da palavra, se afasta da palavra, deixa a palavra de Deus de lado, as coisas começam a se deteriorar, porque a palavra que traz a vida e que mantém a vida na igreja, que mantém a igreja no caminho certo, a igreja andando segundo a vontade do seu Senhor. E é o que vai acontecendo, já vinha acontecendo ao longo dos séculos, nesse desenvolvimento da igreja ocidental, na igreja governada pelo Papa de Roma. Então, na Idade Média, né, que é esse contexto do século V até o século XV, aí então agora século IX, né, até o século XI, nós vamos ter uma ênfase muito forte a esse sistema chamado de feudalismo, né? Então você tem aquela, como eu falei, aquela harmonia entre
o dono da terra com alguém que servia, né? Então o servo vivia preso à terra, né? As obrigações do servo. Seria mais ou menos assim, o Senhor dizia assim: deixa você usar a minha terra e te dou proteção militar em troca desses recursos, em troca do fruto da terra, né? E era assim, essa troca, e que se estabelecia de certa forma no contexto rural, uma pirâmide, né? Nós temos aí então uma economia feudal, né? A economia toda rural, política de descentralização, não há ideia de país, não há ideia de país. Rei depende de título, rei sucerano dos suceranos. Então o rei era um sucerano dos suceranos. Então era essa relação. A terra e não o dinheiro veio a ser principal fonte de riqueza. O propósito de todo grande proprietário era aumentar as suas terras. Inclusive a igreja, que já tinha muita terra lá, com aquelas doações e os estados papais. Realidade da igreja durante esse período. Os líderes religiosos, Papa Nicolau I, né, um papado de poder, falsos decretos em busca da paz. Se te declaras inocente do crime de adultério pelo que o Papa Nicolau te excomungou e prometes nunca mais ter relações ilícitas com a malafamada Valgrada, então te aproxima com fé e toma este sacramento para a remissão dos seus pecados. Porém, se estás pensando em voltar, te revolveres no pecado de adultério, não recebas, para que não provoqueis o terrível juízo de Deus. Felipe Neves. Nesse contexto, então, da igreja, agora no século X, né, temos aí os líderes religiosos, a sociedade cristã e as crenças cristãs. Mas já já a gente volta para falar mais desse contexto da igreja cristã medieval a partir do século IX e século X.